Muito bem. Eu não sei como você aprecia chamar isso. Alguns chamam de iluminação espiritual, outros o despertar da consciência, ou autorrealização, realização de Deus. Assim, nós estamos trabalhando juntos a compreensão dessa verdade, da verdade sobre nós, estudando aquilo que nós somos, estudando a nós mesmos. Assim, todas as falas são nessa direção. E hoje eu quero tocar com você no assunto desta consciência. Afinal, o que é consciência? Eu tenho usado nessas falas, nós temos aqui algumas centenas de vídeos aqui no canal. Tenho falado sobre isso em encontros online também. Nós temos encontros online disponível para você, além de encontros presenciais, onde fazemos até mesmo retiros para estarmos juntos e explorarmos esta questão do despertar da consciência. Como eu disse agora há pouco, o nome que você queira dar para esse natural estado de felicidade que é o seu ser revelado, esta consciência revelada. E hoje nós vamos investigar um pouco mais sobre essa questão da consciência. Afinal, o que é essa consciência? Então, eu tenho usado de duas formas essa expressão dentro dessas falas. Eu chamo de consciência egóica ou consciência mental. É essa consciência de percepção de mundo que todos nós temos, todo ser humano tem. Desde a infância, nós temos esse modo de nos aproximarmos do mundo. É um modo de aproximação dentro desta consciência, desta percepção de consciência mental ou de consciência egóica. Porque desde criança nós nos percebemos, nos vemos a nós mesmos já como uma entidade separada, com esse sentido de um eu presente na experiência chamada vida. Então, esse é um modo de nos aproximarmos dessa expressão, consciência. Aqui estamos, nesse momento, num estado de consciência. Esse modo de consciência é aquele mesmo modo de consciência que temos enquanto estamos sonhando. Essa é uma consciência comum a todos. O modo de percepção através dos sentidos, com a presença da mente. O que é essa mente? Sentimento, pensamentos, percepções. Enfim, a mente inclui diversos aspectos de nossa consciência. Essa consciência é a consciência do eu, do mim, do ego. Essa consciência, ela é basicamente pensamento. Pensamento, sentimento, sensação, percepção e experiências. Então, essa é uma forma de nos aproximarmos dessa expressão, consciência. E logo eu vou explicar a você porque é importante termos uma aproximação muito clara sobre isso. Nós aqui estamos estudando isso, investigando isso com você, porque precisamos descobrir se é possível uma vida livre dessa condição, que é a condição da consciência mental, que é a condição da consciência pessoal, essa consciência particular, a ideia de alguém que tem um nome, um corpo e uma história, vivendo nesse tempo, nesse assim chamado mundo. Qual é a verdade sobre quem nós somos? Agora eu entro com uma outra expressão ou com um outro significado para essa expressão. Eu chamo de consciência real. A verdade sobre o seu ser. A verdade de sua natureza divina.
Essa verdade, ela é a verdade inominável, indescritível. É a realidade fora do tempo. Portanto, ela é atemporal. Está além desse corpo, dessa mente e desse mundo. E, no entanto, isso é sua natureza real, é a sua natureza verdadeira. O fato é que nós estamos adormecidos, nós estamos dormindo, estamos embalados dentro de um sono no qual existe um sonho, e esse é o sonho desta inicial consciência que falei agora há pouco, dessa primeira consciência que falei agora há pouco. Estamos dentro deste sonho, desta consciência egóica, desta consciência mental. Identificados com o sentido de um eu presente na vida, no mundo, em nossas relações, nós estamos inconscientes da verdade sobre quem nós somos. E eu quero lhe convidar a investigar isso, a se aproximar disso, a se aproximar desta real consciência. Aqui já me refiro a essa consciência verdadeira, a verdadeira consciência do ser, que é atemporal, que está fora desse limite de identidade egóica e, portanto, de separação. O que eu quero dizer por separação é esse sentido de ser alguém separado de Deus, ser alguém separado do outro, separado da vida, separado do mundo. Assim temos levado nossas vidas. E a vida dentro dessa consciência comum a todos, que é essa consciência egóica, como eu tenho chamado, que é essa consciência mental, é uma vida em sofrimento, ela é uma vida em complicação, porque estamos, desta forma, alienados da verdade do nosso próprio ser. Estamos presos a esse movimento do pensamento. Notem, esse movimento do pensamento em você é o movimento dessa consciência mental. Nós aqui estamos vendo com você a possibilidade de rompermos com esse modelo para uma vida em plena consciência real, na natureza da verdade sobre quem nós somos. É isso que estamos vendo aqui com você. Porque enquanto esse modelo de identidade egóica, de mente egóica, de consciência egóica, enquanto isso se mantiver, enquanto houver a presença dessa separação, dessa ilusão, haverá sofrimento. Então precisamos ir além disso. Isso consiste na realização da verdade divina, da verdade do seu ser, que é a realidade de Deus. Compreendam isso. O nosso trabalho aqui, o nosso empenho, é investigarmos a natureza da mente egóica, a natureza da consciência mental. E assim nos desvencilharmos dessa condição para algo inteiramente novo, desconhecido, inominável, que é amor, que é felicidade, que é paz. Aqui eu me refiro à natureza de Deus em cada um de nós. Esta consciência da realidade, essa consciência é felicidade, essa consciência é sabedoria, essa consciência é liberdade. O nosso empenho juntos aqui é pelo autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É a aproximação daquilo que é você.
a investigação daquilo que é você. E há dois aspectos aqui. O primeiro é a investigação daquilo que é você, porque você se confunde com isso. Esse é um aspecto. Isso é você porque você se confunde com isso. Quando você investiga isso que é você, só porque você se confunde com isso, você pode quebrar essa ilusão, ir além desse mim, desse eu, desse ego, dessa pessoa que você acredita ser. Então, esse é um aspecto ligado a essa expressão aqui. Então, esse é um aspecto ligado a essa expressão, autoconhecimento. Um outro aspecto dentro dessa expressão de autoconhecimento é a constatação da verdade, daquilo que transcende esse eu, esse ego. Então, nasce o real autoconhecimento, a verdadeira revelação de sua natureza real, de sua identidade real. Então, nós nos aproximamos pelo autoconhecimento daquilo que eu tenho denominado de real meditação. Se aproximar da verdade sobre quem você é, descartando toda a ilusão sobre tudo que você acredita ser você. Então, essa consciência mental é a consciência do eu, do mim, do ego. Um conjunto de pensamentos. Deixa eu falar um pouco sobre os pensamentos aqui para você. O pensamento, ele gera muita desordem, muita confusão, muita perturbação para todos nós. Porque nós confiamos no modelo do pensamento. E qual é esse modelo do pensamento? É aquele modelo que nos diz que nós somos aquele que está pensando isso. Então, quando um pensamento surge, existe uma ideia central em cada um de nós. Essa ideia surge em razão de um condicionamento psicológico que temos desde a infância. Na verdade, nós temos isso como uma herança milenar da humanidade. Que ideia é essa? É a ideia de que nós somos aqueles que pensamos. Então, o que quer que passe em sua cabeça, você assume já de uma forma condicionada, programada, de que é você que está pensando isso. Quando isso ocorre, você se identifica com esse pensamento. Há uma identificação com o pensamento. E se você se identifica com o pensamento, você se confunde com alguém fazendo o que o pensamento diz para ser feito, ou sentindo o que o pensamento traz como sentimento acompanhado com ele. Então, existe esse modelo de uma identidade presente, como esse pensador, como aquele que sente, como aquele que faz. E isso cria desordem em nossas vidas, confusão em nossas vidas, sofrimento para todos nós. Essa é a condição da identidade egóica. Essa é a condição de um modelo de comportamento centrado nesse falso mim, nesse eu, que é esse pensador, que é esse que está pensando. Então, esse pensador, ele não passa de um modelo de pensamento. É mais um condicionamento. Um pensamento surge e ele cria a ideia de alguém pensando aquele pensamento. Na verdade, o que nós temos é a presença do pensamento. Por sinal, uma presença descontrolada, inquieta,
repetitiva, tagarela, descontrolada por completo dentro de cada um de nós. Não sabemos lidar com isso e acreditamos que somos alguém presente que tem que saber lidar com isso e colocar ordem nessa confusão. E quando nos propomos a fazer isso, nós, mais uma vez, estamos sempre nos identificando com isso, nos confundindo com isso e sofrendo. Eu quero lhe convidar a descobrir a natureza da verdade do seu ser, que é essa real consciência, atemporal, verdadeira, livre desse modelo que é o modelo do pensamento. Um aspecto interessante no pensamento é que todo esse pensamento ele é um programa rodando dentro de você, ligado. Não há como desligar esse programa. O que você pode e precisa fazer é se tornar ciente desse programa. As pessoas querem aprender a lidar com os pensamentos exercendo um controle sobre ele. Acabei de colocar, quando você procura exercer um controle sobre o pensamento, você mais uma vez afirma a ilusão de alguém presente para fazer isso. Esse alguém é o próprio pensamento. Então, o próprio pensamento, ele se disfarça de policial. Ele é o ladrão se disfarçando de policial para prender o ladrão. É assim que o pensamento acontece dentro de cada um de nós. Se você tentar evitar pensar em determinada coisa, experimente. Se eu aqui, por exemplo, colocar para você uma ideia, ela já vai de imediato aparecer. Porque tudo que o pensamento faz é buscar algo para sustentar a sua continuidade. Se, por exemplo, eu disser para você agora aqui, carro verde com o teto azul. Carro verde com o teto azul. De imediato, o cérebro irá criar isso. Porque ele tem esse modelo de formação de imagens pelo pensamento. Olhe agora para dentro de você e você já vai estar vendo esse carro azul com o teto verde. Ou é o teto verde e o carro azul, ou é o carro azul com o teto verde. Note, era apenas um carro, agora você tem dois. Repare como é interessante esse modelo de formação de imagens dentro de nós, criado por esse movimento dessa consciência mental. Se, por exemplo, eu disser para você, carro vermelho com o teto amarelo, o cérebro já formou um carro vermelho com um teto amarelo. Se você tentar se livrar desse carro vermelho com o teto amarelo, experimente agora. Jogue fora agora esse carro vermelho com o teto amarelo. Você não pode. Você tenta se livrar. Se livre agora do carro. Joga o carro fora. Ele é vermelho com o teto amarelo. É assim que o nosso cérebro funciona. Nossa consciência mental funciona. Nós vivemos num estado de sono, de inconsciência, de hipnose. Nós estamos o tempo inteiro acreditando em coisas. E a maior de todas essas coisas é o pensamento.
é aquilo que o pensamento forma, é aquilo que o pensamento idealiza. Então, o pensamento cria um pensador para pensar o seu pensamento. Não existe esse pensador presente em sua natureza essencial, que é essa real consciência, mas existe essa ilusão do pensador nesta consciência egóica, nessa consciência mental. O nosso trabalho aqui é nos livrarmos dessa ilusão, desse condicionamento psicológico, deste estado de sono, de sonho, de hipnose, para uma vida livre desse processo que é o processo do pensamento, criando todo tipo de confusão em nossas vidas, de sofrimento em nossas vidas. Então, o nosso trabalho aqui juntos é para o despertar da realidade do nosso próprio ser. Em nosso ser há amor, há verdade, há do verbo haver sabedoria. Deus é esta realidade do seu ser. E se isso está presente, toda a confusão criada pelo pensamento, sustentando a ilusão de um eu presente, que é esse pensador, tudo isso se desfaz. É a isso que alguns chamam de o despertar da consciência. É exatamente isso que alguns chamam de iluminação espiritual, a liberdade de permanecer livre do ego, desse mim, desse eu, uma vida em bem-aventurança, em felicidade, onde há esse sentido de ser, esse sentido de totalidade. Isto é a presença do amor, é a presença da realidade divina. Podemos ter vários nomes para isso, podemos dar vários nomes para esta realidade do nosso próprio ser. Então, a iluminação, a verdade desta realização divina é a liberdade de permanecer livre do sentido do eu, do ego, livre de todo esse movimento de pensamento. Uma vez que esse pensamento, como você acaba de ver comigo, é aquilo que ele idealiza e nos faz confiar e acreditar e sustentar como sendo real, e tudo isso é parte apenas da sua imaginação, é parte apenas do seu próprio movimento, que sempre se baseia na memória. O pensamento ele está sempre ancorado na memória, se sustentando na memória. Todo o sofrimento psicológico em nós, todas as dificuldades para lidarmos com o movimento do pensamento, é porque existe essa ideia do próprio pensamento, de alguém que precisa lidar com isso, que precisa se livrar disso. Aqui eu quero lhe convidar a apenas observar, a se tornar ciente desse movimento. Isso é o suficiente. Quando você olha esse movimento sem julgar, sem comparar, sem se confundir com ele, que é se identificar com ele, sem rejeitar. Quando você aprende apenas a olhar para o pensamento, para o sentimento, para a sensação, para essa percepção, sem colocar uma identidade nisso, olhar sem rejeitar, é isso. Olhar sem censurar, é exatamente isso. Olhar sem querer se afastar disso, é exatamente isso. Você não está colocando, então, uma identidade. É só um observar
esse ver é um ver sem aquele que está vendo? É um olhar sem aquele que está olhando? É um perceber sem aquele que está percebendo? Então, ocorre uma mudança no próprio cérebro, no próprio corpo, nesse próprio mecanismo. Então, há uma quebra para essa condição de condicionamento psicológico, há uma quebra, há uma anulação desta consciência egóica, desta consciência mental. É quando esta natural e real consciência, que é o seu ser, que é a sua natureza divina, que é a sua identidade real, é então que nessa hora ela pode entrar em foco. Então, esse é o contato com o autoconhecimento, esse é o contato com a real meditação. Então, essa é a porta que se abre para a realização de Deus, para a realização do seu ser. Então, esse é o trabalho direto, possível para cada um de nós. Então, sim, é possível estar fora desse tempo psicológico e, portanto, fora dessa condição de consciência mental ou egóica, para algo inteiramente novo, inusitado e desconhecido, que é a verdade de Deus, que é amor, paz, liberdade. Esse é o assunto que nós trabalhamos aqui com você nesse canal. Assim também em encontros online e encontros presenciais. E também retiros, onde estamos juntos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. Se isso é algo que faz sentido para você, nós temos aí a descrição no vídeo do nosso WhatsApp. Aproveita, deixa aí o seu like também no vídeo e se inscreve no canal. E vamos trabalhar isso juntos, ok? Até a próxima e a gente se vê. Valeu pelo encontro. Quando você se reconhece livre psicologicamente, livre interiormente, livre da própria identificação com o corpo, de carregar uma identidade nessa experiência, você está em seu ser, em seu estado natural.